Vamos iniciar a nossa aula de teoria dos números. Nesta aula, nós iremos estudar o conjunto dos números naturais do seu ponto de vista formal. Para isso, a gente vai utilizar os axiomas de Peano, que é a base axiomática para se construir os números naturais e estabelecer as primeiras definições e propriedades. Dentre os axiomas, o quarto ganha destaque. É o axioma da indução, que vai receber um nome de princípio da indução. Então ele recebe esse destaque porque esse princípio da indução ele é utilizado em diversas situações para você provar propriedades a respeito dos números naturais. Ele também é usado para você definir de modo recursivamente nos naturais, e essa definição, para que ela realmente esteja definida para todo natural, a gente usa o axioma da indução, ou o princípio da indução, para comprovar. É claro que o princípio da indução também pode ser utilizado para situações mais práticas, Por exemplo, a Torre de Hanoi, que é um exemplo que nós vamos fazer aqui. Temos também na pizza de Steiner, é um outro exemplo que também vocês podem pesquisar. São problemas no qual o princípio da indução é usado para resolvê-los. Os naturais eles podem ser caracterizados de duas formas, quanto números ordinais ou quanto números cardinais. Eu já destaco aqui que pela ementa do curso nós vamos nos deter mais a caracterização a respeito do ponto de vista ordinal, tá? Eu destaquei um slide apenas para falar um pouco sobre a caracterização dos números naturais no seu aspecto cardinal. Mas o foco é a caracterização de forma ordinal, certo? No formato ordinal, o que acontece? A característica dos números naturais é via sequência. Então, os números naturais eles são dados em uma sequência. Por exemplo, quando se está aprendendo a falar, Então, a criança primeiro ouve uma sequência de palavras, 1, 2, 3, e começa a repetir essa sequência, mesmo ela sem saber o que significa, essa sequência. Então, ela simplesmente ouve uma sequência de sons e repete essa sequência de sons. Então, essa caracterização dos números naturais via sequência é o que caracteriza os números naturais de forma ordinal. Depois, a criança passa a entender, fazer a associação das palavras 1, 2, 3, com a simbologia, no caso com a simbologia indo-arábica, os números, os algarismos indo-arábicos. E por último é que ela passa a associar, cada número daquele, cada algarismo daquele, a uma quantidade de elementos. Então, essa última caracterização, que é associar esses números dessa sequência inicialmente mencionada com elementos de um determinado conjunto, é que tem essa caracterização dos números naturais com sua cardinalidade. Então, a cardinalidade é essa associação, essa contagem de elementos de um determinado conjunto. Então, os números naturais e suas definições básicas e propriedades são construídas sobre o aspecto ordinal através de uma lista de axiomas. Os axiomas são verdades que a gente pressupõe sem nenhuma prova, a fim de, a partir destas verdades, construir uma teoria. Assim como a gente tem os axiomas de Euclides na geometria,
Então, para os números naturais, nós temos os axiomas de Peano. Tá? Ele leva esse nome porque ele foi deduzido, né, por um matemático italiano chamado Giuseppe Peano. O primeiro axioma de Peano diz que todo número natural, n, tem um sucessor. E esse sucessor vai ser representado por n mais 1. Tá bom? Então, n mais 1 significa o sucessor de n. O segundo axioma de Peano diz que se m e n são naturais distintos, então o sucessor de m é diferente do sucessor de n. Então, números naturais distintos originam sucessores distintos. Uma forma equivalente a essa seria nós afirmarmos que se nós temos que dois sucessores de dois números naturais são iguais, isto implicaria que esses dois naturais devem ser necessariamente iguais, tá? Então, esse segundo axioma de Peano pode ser também reformulado dessa forma. Se dois naturais têm sucessores iguais, então é porque esses naturais são iguais. O terceiro axioma de Peano diz que existe um único número natural, designado, né, por 1, vai ser denotado por 1, tal que esse 1 ele é diferente de qualquer sucessor, né? Ou seja, 1 é diferente de n mais 1 para todo n natural. Em outras palavras, o 1 não é sucessor de ninguém. Então, isso caracteriza o 1 como sendo o ponto de partida na construção dos números naturais, pelo axioma de Peano, dos números naturais. A gente vê alguns livros, né, didáticos que estabelecem como ponto de partida dos naturais o número 0. Né? Mas isso é apenas uma questão de notação, não tem nenhum problema considerar o 0 como ponto de partida. Tá? Mas pela axiomática de Peano, se estabelece que o 1 seja o ponto de partida. O quarto axioma, que a gente denomina de axioma da indução, né, que, como eu falei posteriormente, vai ser chamado de princípio da indução. Antes de ler, né, justificar esse quarto axioma, dando assim uma visão geral do que ele faz, ele pega um subconjunto dos naturais e dá condições para que esse subconjunto dos naturais passe a se tornar, na verdade, todos os naturais. Então, esse é o objetivo do axioma da indução. Bom, e quais são essas condições? Está aí escrito no axioma da indução. É o seguinte, se você pegar x, um subconjunto dos naturais, aí nós temos duas condições. Se o 1, né, que é o ponto de partida dos naturais, ele está nesse conjunto x, e se para todo natural em x, o sucessor desse natural também está em x, então esse axioma garante que o conjunto x, na verdade, é formado por todos os naturais. Aí nós podemos sistematizar esse quarto axioma da indução da seguinte forma. Novamente, pela sua importância, eu vou reescrevê-lo, né? Mas de uma outra forma. Se você tem x, um subconjunto dos naturais, onde o 1 pertence a esse conjunto x e o fato de um certo natural estar em x implicar que o seu sucessor também está em x, então o axioma da indução garante que, na verdade, x coincide com todos os naturais. O axioma da indução, ou princípio da indução finita, pode ser usado, como eu já mencionei, em definições por indução ou por recorrência.
no seguinte sentido. Se você pegar, né, quer definir a n como sendo, né, algo que você quer definir para um número natural n, né, e você quer que essa definição de fato valha para todo número natural, então o que você tem que fazer? Primeiro você tem que definir essa coisa para o número 1. Então, quanto é que vale isso aí no número 1? Depois você tem que dizer como a enésima mais uma coisa pode ser obtida a partir da enésima. Ou seja, o enésimo mais um termo pode ser obtido a partir do enésimo termo. Então, se você fizer dessa forma, o princípio da indução finita garante que essa definição vai, de fato, estar valendo para todo número natural. Para dar um exemplo bem claro de uma definição como essa, nós podemos fazer o seguinte. Vamos considerar, por exemplo, uma sequência, vou chamar de HN, tá? A HN é uma sequência, eu estou denotando assim, tá bom? Com N variandos naturais, tá bom? Ou seja, eu tenho aqui uma lista de Hs, H1, H2, H3, H4, e assim sucessivamente, tá? HN. Como é que eu defino esses valores? Eu vou definir o seguinte. Eu vou definir inicialmente para o número 1. Então, eu vou definir o H1 como sendo 1. Tá? Aqui é uma definição que eu mesmo estou escolhendo, tá bom? Agora eu vou dizer como o Hn mais 1 pode ser obtido a partir do Hn. Então, eu vou dizer que o Hn mais 1, novamente aqui é apenas um exemplo. O Hn mais 1, eu vou dizer que vai ser 2 vezes o Hn, ou seja, 2 vezes o termo anterior mais 1. Então, dessa forma, eu estabeleci a definição para o número 1, tá bom? O H1. Depois, disse como obter o enésimo mais um termo a partir do enésimo. No caso aqui, o Hn mais 1 é 2 vezes o Hn mais 1. Nesse caso, pessoal, o princípio da indução nos garante que essa sequência vai estar definida para todo número natural, certo? Antes da gente verificar isso, antes da gente verificar via o axioma da indução, que de fato isso ocorre, a gente pode estabelecer aqui alguns valores, né? Por exemplo, quando o n for 1, o H1 já está estabelecido, é 1. Aí quem seria o H2? O H2, né, recursivamente, isso é 2 vezes. Bom, o H2 nós estamos tomando n igual a 1, então é 2 vezes o H1 mais 1. Tá bom? Então aqui se o n for 1. Então aqui fica 2 vezes 1 mais 1, que vai dar 3. Então quando o n for 2, então nós temos que o H3, né? Pega 2 mais 1, vai ficar 3. Isso é 2 vezes o H2 mais 1. Então isso é 2 vezes o H2 é 3. Então fica 2 vezes 3 mais 1. E isso vai dar 7. E assim você pode, recursivamente, né, definir todos os HNs, tá? Então nós temos o H1 é 1, o H2 é 3, o H3 é 7, o H4 vai ser obtido a partir do H3, vai ser 2 vezes o H3 mais 1, vai dizer 15, e daí por diante, tá bom? Mas, de modo geral, então, como é que nós podemos, utilizando o princípio da indução, verificar que de fato isso está definido para todo n natural, tá bom? Então, de modo geral, o que nós fazemos é o seguinte. Então, vamos considerar x como sendo o conjunto dos números naturais tais que a n, né, está definido. Certo? Ou seja,
X é o conjunto de todos os naturais onde aquela coisa está definida para aquele natural N, ok? Eu quero verificar que a N está definido para todo natural, ou seja, eu quero verificar que X é o próprio N. Então, vou escrever em vermelho. Quero verificar que isso, na verdade, é o próprio conjunto N, tá bom? Então, se eu tenho um subconjunto dos naturais e eu quero provar que ele é igual a N, então o que vem na minha cabeça é usar o princípio da indução. Então, o primeiro passo. Como nós vimos, né, inicialmente nós definimos A1. Então, como um A1 está definido, significa que 1 pertence a X. Então, 1 está em X, né? 1 está em X porque, pois, A1 está definido. O segundo passo, nós temos o seguinte. Estabelecendo como a n mais 1 pode ser obtida a partir de AN, então isso significa o quê, pessoal? Que AN está definido e a partir da definição do AN, nós definimos o AN mais 1. Então, em outras palavras, como AN está definido, significa que N pertence a X e a partir da definição de AN, nós definimos N mais 1, ou seja, isso implica que o N mais 1 está em X. Então, novamente, como a N está definido, o N está em X. E como a partir disto eu obtenho que o AN mais 1 também está definido, então isso significa que o N mais 1 está em X. Então, como 1 está em X e para todo N em X o sucessor dele também está em X, então isso implica, né, pelo princípio da indução finita, tá? Que eu vou escrever P e F, que X é, na verdade, todos os naturais. E, portanto, isso que eu defini, de fato, está definido para todo natural. Uma segunda utilidade do princípio da indução é provar propriedades para os números naturais. Então, se eu quero provar, né, eu tenho uma propriedade P de N, tá? E eu quero provar que essa propriedade P de N ela é verdadeira para todo natural. Então, o primeiro passo é, primeiro, provar que P de 1 é verdadeira. Porque, novamente, se nós tomarmos X como sendo o conjunto dos números naturais, tais que P de N é verdadeira, então, novamente, se eu quero provar que P de N é verdadeiro para todo natural, então eu quero provar que isso, na verdade, é todo o conjunto N. Então, o que eu tenho que provar? Eu tenho que provar, primeiro, P de 1 é verdadeiro. Porque se eu provar que P de 1 é verdadeiro, isso vai significar que 1 pertence a X, né, já que P de 1 é verdadeiro. E depois eu tenho que provar que, supondo que P de N seja verdadeiro, provar que P de N mais 1 também é verdadeiro. Ou seja, tenho que provar que P de N implica P de N mais 1. Porque dessa forma, supondo que P de N é verdadeiro, então eu estou supondo que N está em X. E provando que P de N mais 1 é verdadeiro, a partir de P de N, isso significa que N mais 1 vai estar em X, a partir do fato de N estar em X. Então, novamente, pelo princípio da indução finita, nós provamos que esse conjunto X, na verdade, é todo natural. Ou seja, P de N é de fato verdadeira para todo número natural. Por exemplo, vamos provar que 1 mais 3 mais 5 mais 2n menos 1 é igual a n ao quadrado para todo n natural. Essa identidade, né, se você perceber,
na verdade, 1 mais 3 mais 5 mais 2n menos 1, isso está me dando a soma dos n primeiros números ímpares. Então, essa identidade está dizendo que se eu somar os n primeiros números ímpares, a soma vai ser n ao quadrado. Tá bom? E antes de provar, vamos fazer isso de modo recursivo, tá bom? Então, se eu quero somar os primeiros, se eu quero somar o primeiro número ímpar, então é apenas 1. Então, é claro que 1 é 1 ao quadrado. Eu quero somar agora os dois primeiros números ímpares. Então, isso é 1 mais 3. 1 mais 3 é 4. E 4 é 2 ao quadrado. Então, a soma dos dois primeiros números ímpares é 2 ao quadrado. A soma dos três primeiros números ímpares, então, é 1 mais 3 mais 5. E isso vai dar 9, né? Que é 3 ao quadrado. Então, a soma dos três primeiros números ímpares está dando 3 ao quadrado. Por fim, 1 mais 3 mais 5 mais 7, né? A soma dos quatro primeiros números ímpares, isso aqui vai dar 16, que é exatamente 4 ao quadrado. Tá bom? Então, a gente está verificando aqui intuitivamente que, de fato, a soma dos n primeiros números ímpares dá essa quantidade, né? Aqui 4, então é 4 ao quadrado, aqui é 3 ao quadrado. Então, dá sempre a quantidade de números ímpares ao quadrado. Tá bom? É claro que, para a gente provar, né, isso não serve. Você verificar para uma certa quantidade, embora por muitas quantidades que você possa verificar, isso não prova a identidade, né? Não prova o resultado. Tá bom? Quer provar para todo número natural? Então, nesse caso aí, nós vamos usar o princípio da indução finita, tá bom? Então, vamos lá. Vamos à prova. Então, aqui é uma propriedade, tá? Aqui é minha propriedade P de N. Eu quero provar que isso é verdade para todo número natural, tá bom? Então, o primeiro passo é provar que P de 1 é verdadeira. Ou seja, provar que P de 1 é verdadeira é provar que a soma dos primeiros números ímpares, né? No caso do primeiro número ímpar, é 1 ao quadrado. E isso nós verificamos aqui, tá? Então, P de 1 é verdadeiro. Aqui já foi verificado. Ok? Agora, o segundo passo é provar que P de N implica em P de N mais 1. Certo? Aí, vamos lá. O que eu tenho que P de N é verdadeiro? Eu tenho que essa identidade é válida, tá bom? Então, o que eu tenho de hipótese é que 1 mais 3 mais 5 mais 2n menos 1 é n ao quadrado. Então, isso é minha hipótese, é o que eu tenho como verdade. Eu quero provar que P de n mais 1 é verdadeira. Então, vamos lá. O que eu tenho que provar? P de n mais 1 significa você substituir o n por n mais 1. Então, eu tenho que provar lá no final que 1 mais 3 mais 5 mais 2n menos 1 mais... Aí você vai até o n mais 1, que é 2n mais 1 menos 1. Eu quero provar que isso é n mais 1 ao quadrado. Né? Então, se eu estabelecer isso, eu estou provando que P de n mais 1 é verdadeiro. Okay? Então, eu tenho que chegar nessa expressão em vermelho, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou partir, então, aqui do lado, desse lado esquerdo, tá? Do que eu quero provar. Então, vou pegar aqui
Vou pegar aqui 1, mais 3, mais 5, mais 2n menos 1, mais 2 vezes n mais 1, menos 1, é igual a quem? Vou fazer o seguinte. Se eu observar, 1 mais 3 mais 5, mais até essa penúltima parcela, é o que eu tenho aqui na minha hipótese de indução. E isso aqui, por hipótese, é n ao quadrado. Então, eu vou substituir tudo isso aqui por n ao quadrado. Então, vai ficar n ao quadrado mais 2 vezes n mais 1, menos 1. Tá? Agora, eu vou desenvolver esse lado aqui, tá? Então, isso vai ser igual a n ao quadrado mais... Se eu desenvolver aqui, vai ficar 2n. Aqui vai ficar 2, aí menos 1. Bom, isso dá n ao quadrado mais 2n mais 1. Mas se nós percebermos, n ao quadrado mais 2n mais 1, nada mais é do que produto notável, n mais 1 ao quadrado. Então, de fato, nós provamos que, sendo P de n verdadeira, P de n mais 1 também vai ser verdadeira. Tá bom? Então, logo, pelo princípio da indução finita, P de n é verdadeira para todo n natural. Ou seja, isso significa que a soma dos n primeiros números ímpares de fato é n ao quadrado para todo n natural. Um exemplo prático no qual se usa o princípio da indução finita é a Torre de Hanoi. Como muitos sabem, a Torre de Hanoi consiste de discos de diâmetros distintos e 3 hastes. Esses discos estão inicialmente sobrepostos em uma mesma haste, com a configuração de que um disco ele sempre está em cima de um disco de diâmetro maior. Tá bom? O objetivo é você passar todos os discos de uma haste para outra. É claro, mantendo a regra de que cada disco só pode ser colocado em cima de um disco de diâmetro maior. Tá bom? Bom, o problema na Torre de Hanoi, na verdade eu quero mais do que isso. Eu quero, além de transportar esses discos de uma haste para outra, eu quero fazer isso com o menor número de movimentos possível, tá bom? Então o problema é, com n discos, qual é o número mínimo de movimentos? É claro que vai ficar em função de n. Qual o número mínimo de movimentos que eu devo fazer para concluir o objetivo da Torre de Hanoi? Tá bom? Aí, o seguinte. Vamos fazer como a gente fez lá no princípio da indução, que a soma dos números ímpares, a soma dos n primeiros números ímpares é n ao quadrado, onde nós verificamos primeiro indutivamente, tomando alguns valores para n. Aqui também vamos pegar alguns valores, onde n aqui é o número de discos, tá bom? Então, quando n é 1, o que nós temos? Quando n é 1, ou seja, se eu tenho apenas um disco, então no caso aqui, se eu tenho apenas um disco, eu tenho apenas o disco amarelo. Então, estou desconsiderando esses outros discos aqui, tá? Bom, se o n é 1, se eu tenho apenas um disco, para eu transportar ele de uma haste para outra, eu faço um único movimento. Simplesmente tirar ele daqui e colocar em qualquer outra haste dessa. Tá bom? Aí eu vou chamar, tá, de Hn
eu vou definir aqui. HN para mim vai ser então se N é o número de discos, então N para mim vai ser o número de discos, né? E HN para mim vai ser o número mínimo, de movimentos N é o número mínimo de movimentos para se obter, melhor, vou escrever, para se concluir o objetivo. Bom, o objetivo eu já falei, né? É passar todos os discos de uma haste para outra. Bom, então, quando o N é 1, acontece então que o H1 vai ser 1. Bom, agora supondo que N é 2. Bom, se N é 2, então eu só tenho 2 discos, tá? Então, eu vou considerar todos esses outros. Uma forma de você obter é o seguinte. Eu passo, por exemplo, o disco verde para a segunda haste, tá bom? Então, eu vou pegar o disco verde daqui e colocar aqui. Tá aqui o disco verde. Então, o disco verde saiu daqui, tá? Agora eu pego o disco amarelo, coloco na terceira haste. Então, note que eu já fiz um movimento, né? Que foi colocar o disco verde. O segundo movimento é agora passar o disco amarelo, né, para a terceira haste. Tá aqui. Segundo movimento. E o terceiro movimento agora é passar esse disco verde da segunda para a terceira haste. Então, no caso aqui, quando N é 2, eu tenho 2 discos, o meu H2 deu 3. Né? Então, eu fiz 3 movimentos, tá bom? Bom, você pode, por exemplo, se o N for 3, H3, né, se você tem agora 3 discos, né, por exemplo, agora o amarelo, o verde e o azul, você pode verificar, né, fazendo o passo a passo como nós fizemos, que o número mínimo de movimentos, no caso aqui, vai ser 7, certo? Bom, mas de novo, eu quero estabelecer, né, uma expressão para HN, tá? De forma recursiva, né? Aí, o que nós temos que fazer inicialmente, tá? Em função de N, é claro, né? Então, se N é um número de disco agora arbitrário, tá bom? A primeira coisa que nós vamos verificar é o seguinte, tá? Que vai nos auxiliar. Note o seguinte, eu quero passar esses discos todos aqui de uma haste para outra, tá bom? Vamos entender uma coisa. No processo, independentemente das movimentações que eu faço, para eu passar todos esses discos de uma haste para outra, digamos aqui dessa aqui, vamos supor, né, da primeira para a terceira haste, um dos passos que eu tenho que fazer é tirar o disco amarelo daqui e colocar na terceira haste. Então isso vai ser um dos passos, tá bom? Vai ser uma das jogadas. É pegar o disco amarelo e passar para a terceira haste, certo? Só que percebam o seguinte. Para eu poder passar o disco amarelo da primeira para a terceira haste, eu tenho que ter removido
todos os outros discos anteriores. Ou seja, na verdade, eu tenho que ter colocado todos os outros discos anteriores aqui na segunda haste. Eu tenho que ter feito movimentações. Para colocar os outros discos anteriores na segunda haste, tá bom? Então aqui, por exemplo, tem 6 discos, tá bom? Para eu passar esses 6 discos para a terceira haste, um dos movimentos vai ser passar o disco amarelo para a terceira haste. Em contrapartida, para eu passar o disco amarelo para a terceira haste, eu tenho que ter feito anteriormente passar todos os outros 5 discos anteriores para a segunda haste. Eu tenho que ter em algum momento essa configuração, tá bom? Bom, aí depois, o que eu faço? Na verdade, inicialmente o que a gente faz é isso, passar todos os outros 5 discos anteriores para a segunda haste, tá bom? Depois eu faço a jogada de passar o disco amarelo para a terceira haste. E por fim, passo todos esses discos aqui da segunda para a terceira, tá bom? Aí, então, vamos lá. Escrevendo segundo a notação que nós fizemos aqui, ó. Então, quando o N é 6, que é o caso aqui, 6 discos. Então, quem seria o H6? Então, o número mínimo de movimentos para passar esses 6 discos da primeira para a terceira haste. Note que eu posso fazer o seguinte, né? Seguindo o raciocínio que eu mencionei com vocês. Primeiro eu tenho que passar os 5 discos anteriores, né, para a segunda haste. Então, primeiro eu tenho que fazer H5 movimentos. Novamente, H5 é quem? É o número mínimo de movimentos para mover 5 discos, certo? Então, eu tenho que ter feito H5 movimentos. Depois eu faço a jogada, né, o movimento de passar o amarelo da primeira para a terceira haste. Então, fiz mais um movimento. Depois eu tenho que passar de novo quem? Os mesmos 5 discos para a terceira haste, tá bom? Então eu fiz aqui H5 movimentos inicialmente, depois fiz mais um movimento e para movimentar esses 5 discos para a terceira haste, faço de novo H5 movimentos. Então note que eu tenho, então fica que H6 é 2 vezes H5 mais 1, ok? Essa argumentação ela pode ser levada de um modo geral. Se você tem, então, de modo geral, se você tem N mais 1 discos, tá? E você quer passar esses N mais 1 discos de uma haste para outra, primeiro você tem que remover os N discos que estão acima, né, do enésimo mais 1. Então você tem que fazer HN movimentos, tá? Depois você faz o movimento de passar o disco de maior diâmetro para a terceira haste. Depois você tem que fazer novamente HN movimentos para passar novamente os N discos menores para a terceira haste. Ou seja, HN mais 1 é 2 vezes HN mais 1, certo? Então, essa relação aqui vai ser importante para a gente, tá bom? Voltando aqui para a nossa observação, tá? Indutivamente, quando n é igual a 1, nós vimos que bastava um movimento. Quando n é 2, verificamos que bastava 3 movimentos. Quando n é 3, nós não verificamos, mas vocês podem verificar que bastam 7 movimentos, tá bom? Se você fizer mais valores para n, tá? Você vai começar a perceber e ter uma expressão aqui para HN, uma expressão razoavelmente aceita, né? A gente pode verificar, né, que esse HN, na verdade, vai ser 2 elevado a n menos 1. Bom? Percebam que 1, de fato, é 2 elevado a 1 menos 1. 2 elevado a 1 é 2 menos 1 dá 1.
Aqui é 2 ao quadrado menos 1. 4 menos 1, 3. Aqui quando n é 3, então fica 2 ao cubo menos 1. Dá 8 menos 1, 7. Então, se fossem 4 discos, o H4 seria, bom, 2 elevado a 4 é menos 1. 2 elevado a 4 é 16, menos 1, 15. Então, vocês podem perceber que se vocês tiverem 4 discos, vocês vão precisar de 15 movimentos. Então, recursivamente, nós estamos supondo que para n discos, de fato, a fórmula para o número mínimo de movimentos é 2 elevado a n menos 1. Então, nós supomos isso, tá? Indutivamente, no caso aqui é intuitivamente, né? Via observação. Aí nós queremos provar isso aqui. Aí nós vamos provar isso usando indução, tá? Então eu quero provar que isso vale para todo n natural. Então, novamente, pelo princípio da indução, primeiro nós precisamos verificar que essa expressão é válida para 1, ou seja, P de 1 é verdadeiro. P de 1 é verdadeiro, ou seja, essa fórmula vale para 1? Vale. H1 é 2 elevado a 1 menos 1, que é 1. 2 elevado a 1 menos 1 é 1. Foi o que nós estabelecemos aqui quando eu tenho um disco, né? Então, de fato, essa fórmula é válida quando n é 1, tá? Então, quando n é igual a 1, então já verificamos que é verdadeira. Então, já foi verificado. O segundo passo é provar que P de n implica P de n mais 1. Ou seja, aí de novo, vou colocar aqui em vermelho o que eu quero provar. Na verdade, primeiro eu vou colocar de azul a nossa hipótese. Como P de n é verdadeiro, então significa que Hn, de fato, por hipótese, é 2 elevado a n menos 1. Eu quero provar que isso vale para n mais 1. Ou seja, eu quero provar que o Hn mais 1 é 2 elevado a n mais 1 menos 1. Então, eu quero provar que isso aqui é verdadeiro, tá? Então, vamos lá. Partindo aqui novamente do lado esquerdo, quem é o Hn mais 1? Ora, o Hn mais 1, aí é que nós vamos usar essa nossa observação. Hn mais 1 é 2 vezes Hn mais 1. Então, eu vou escrever isso. Então, é 2 vezes Hn mais 1. Continuando, então, aqui fica 2 vezes Hn, por hipótese de indução, é 2 elevado a n menos 1. Então, eu substituo. Então, no lugar do Hn, eu boto 2 elevado a n menos 1. Aí, repito o mais 1. Então, multiplicando aqui, vai ficar 2 elevado a n mais 1, né? Porque fica 2 vezes 2 elevado a n. Então, somando os expoentes, dá 2 elevado a n mais 1. Aqui fica menos 2 mais 1. Então, fica 2 elevado a n mais 1 menos 1. E é o de fato que nós queríamos verificar, que Hn mais 1 é 2 elevado a n mais 1 menos 1. Portanto, essa fórmula que nós supomos intuitivamente como sendo verdade, através de uma observação, né, através de tentativas, nós conseguimos provar via axioma de indução que de fato ela se verifica para todo n natural. Então, se você tem n discos, o número mínimo de movimentos que você tem que fazer para passar esses n discos de uma haste para outra é sempre 2 elevado a n menos 1. Podemos utilizar então o princípio da indução finita para definir as propriedades básicas, as operações básicas do conjunto dos números naturais, né, que é a adição e a multiplicação. Tá bom? Novamente, relembrando, se eu definir recursivamente alguma coisa para o número 1 e disser como essa coisa
está definida para o n mais 1, né? A partir da definição dela para o n, então essa coisa vai estar definida para todo natural. Então é isso que nós fazemos para definir a adição e a multiplicação em todos os naturais. Por exemplo, na adição, eu tenho m mais n, tá? Soma de dois números naturais, tá bom? Então eu vou definir primeiro como é que eu somo m com o número 1. Então eu defino o m mais 1 como sendo o sucessor de m. Então o número que vem posterior ao m. Então eu defini essa coisa para o número 1. Defini a adição para o número 1. Tá? Agora eu vou definir como a adição de um sucessor de n se define a partir da adição de n. Então eu defino m mais o sucessor de n. Então m mais n mais 1 é definido como m mais n, né? Aqui a definição da adição para o n somado com 1. Ou seja, m mais o sucessor de n é o sucessor de m mais n. De forma análoga, nós podemos definir a multiplicação. Então, para definir a multiplicação de dois números inteiros, então vamos definir primeiro a multiplicação por 1. Então, nós definimos m vezes 1 como sendo o próprio m, tá? E definimos m vezes o sucessor de n como sendo o produto de m por n adicionado m. Tá? De novo, que a gente está supondo que isso aqui já está definido, né? O AN já está definido. Então, eu multiplico m por n e adiciono m. Então, note que, dessa forma, tanto a adição quanto a multiplicação, tá? Pela observação que eu já fiz diversas vezes, ela está definida para todo número natural. Com as definições, né, de adição e multiplicação nos números naturais, nós temos as primeiras propriedades, né, as propriedades básicas dessas operações, que são a associatividade, né, a comutatividade e a distributividade. Tá bom? A propriedade associativa diz que m mais n mais p é igual a m mais n mais p. Então, eu tenho a associatividade da adição. Também se verifica a associatividade da multiplicação, que é m vezes n vezes p é igual a m vezes n vezes p. Ou seja, não importa que a ordem da adição e da multiplicação que você faz inicialmente, tá? A comutatividade, tanto da adição e da multiplicação, são semelhantes. É que m mais n é igual a n mais m e m vezes n é igual a n vezes m. Então, significa que tanto faz você somar m com n inicialmente, ou primeiro somar o n com o m. Na multiplicação também a ordem aí não vai importar. Quanto à distributividade, m mais n vezes p, isso é igual a m vezes p mais n vezes p. Então essas propriedades são válidas para todo m, n e p naturais, tá bom? Vamos escolher uma delas, então vamos provar, por exemplo, a propriedade C, tá? Quero provar a distributividade, tá bom? Para você provar uma propriedade dessa aqui, você fixa, né, dois naturais e faz o terceiro variar, tá bom? Então fixa mn, por exemplo, e faz o p variar. Então isso eu estou fazendo a indução sobre o p, tá bom? Então a prova aqui é por indução, tá? No caso aqui eu vou usar indução sobre p.
ok? Então, vou fazer o P variar. Então, primeiro, eu tenho que provar que essa propriedade é válida, né, quando o P for 1, né? Ou seja, o P de 1 é verdadeiro, tá bom? Então, vamos lá. P de 1 é verdadeiro. Para eu provar isso, o que eu tenho que provar? Então, vou colocar em vermelho o que eu tenho que provar. Para provar que o P de 1 é verdadeiro, eu tenho que provar que... deixa eu colocar... tenho que provar que M mais N vezes 1 é igual a M vezes 1 mais N vezes 1. Então, é isso que eu tenho que provar, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou partir do lado esquerdo, M mais N vezes 1. Que eu voltei demais. M mais N vezes 1. Bom, pela definição de multiplicação, se você pegar qualquer natural e multiplicar por 1, isso dá o próprio natural. Então, isso é o próprio M mais N. Ora, mas M, novamente, usando a definição de multiplicação, é M vezes 1 e N é N vezes 1. Então, é o que nós queríamos verificar. Então, P de 1 é verdadeiro. Agora, o que eu tenho que provar é que P... No caso aqui eu vou botar outra letra, porque já tem N aqui, tá? Eu vou botar P de... Vou botar aqui P de P, tá bom? Esse P maiúsculo é de propriedade e o P minúsculo é o Pzinho natural aqui, tá bom? Eu tenho que provar que P de P implica em P de P mais 1. Ou seja, se vale a distributividade por P, então vale a distributividade por P mais 1. Tá bom? Então, novamente, de azul eu vou botar minha hipótese de indução. Então, por hipótese de indução, eu tenho que M mais N vezes P é M vezes P mais N vezes P. Vou colocar de vermelho que é o que eu tenho que provar. Eu tenho que provar que vale para P mais 1. Ou seja, eu tenho que provar que M mais N vezes P mais 1. Eu tenho que provar que é M vezes P mais 1 mais N vezes P mais 1. Então, é isso aqui que eu tenho que provar, tá bom? Então, como sempre, a gente vai sair aqui do lado esquerdo, tá? Do que eu quero provar. E tentar chegar aqui no lado direito. Então, vamos lá. M mais N vezes P mais 1, tá bom? Bom, isso aí vai ser igual ao que, tá bom? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar as definições, né? Definição de adição e multiplicação, tá? E supondo, né, que a gente já tenha provado a associatividade e comutatividade, pode usar elas também, tá? A prova da associatividade e da comutatividade, vocês tentam fazer, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Ó, eu estou multiplicando um natural pelo sucessor de P. Então, como é... Voltando lá para a definição de multiplicação, você tinha o seguinte: se você multiplicar um número natural por um sucessor de n, por definição, isso era quem? Era você multiplicar m por n e somar com m, tá? Isso era a definição, então a gente vai ter que usar isso. Então, eu estou somando um natural, que é o m mais n, pelo sucessor de p. Então, pela definição de multiplicação, é você pegar esse natural, multiplicar por p e somar com o próprio natural, com o m mais n.
certo? Então, eu estou usando essa coisa aqui, tá? Bom, agora, o que nós vamos fazer? Aqui, eu não posso distribuir, né? Assim, a princípio, não, porque é o que eu queria provar. Mas, nós temos que isso é verdade por hipótese de indução. Por hipótese de indução, m mais n vezes p é m vezes p mais n vezes p. Então, por hipótese de indução, eu posso substituir isso aqui por m vezes p mais n vezes p. Tá bom? Aí eu repito o m mais n. Continuando aqui embaixo. O que eu faço agora? Eu vou juntar esse com esse, né? Ou seja, eu vou usar a comutatividade da adição nesses dois aqui, para trocar de lugar. Então, isso é m vezes p mais m, aí mais n vezes p mais n, tá bom? Note que eu também estou usando a associatividade aqui, tá? Porque aqui, inicialmente, pelo parênteses, eu deveria somar m com n primeiro, mas pela associatividade, esse parênteses você pode colocar onde quiser, ou seja, você pode somar na ordem que você achar melhor. Então, a gente pode remover esse parênteses e somar como quiser. Agora, m vezes p mais n vezes p mais n. M vezes p mais n, se eu olhar novamente aqui para a definição, m vezes p mais m, por definição é exatamente m vezes o sucessor desse cara aqui. Então, no caso, como é p, então é m vezes o p mais 1. Então, m vezes p mais m nada mais é do que m vezes o p mais 1. De forma análoga, n vezes p mais n, por definição também, é n vezes o p mais 1. Bom, e é exatamente isso que a gente queria provar. Logo, pelo princípio da indução finita, m mais n vezes p é m vezes p mais n vezes p, isso para as quaisquer m, n e p naturais. É importante também, no conjunto dos números naturais, nós estabelecermos uma ordem. A ordem aqui no conjunto dos números naturais é estabelecido pelo que nós entendemos de menor, né? E é utilizado esse símbolo aqui, tá? Então, nós vamos definir o que significa um número natural ser menor do que outro. Então, dados dois números naturais, m e n, nós dizemos que m é menor que n quando existir um terceiro natural, p, tal que quando você soma o m com esse p, isso resulta no n. Então, dessa forma, nós dizemos que o m é menor que o n, tá? É a definição. Com base nessa definição de menor, nós temos algumas propriedades também iniciais relativas a essa desigualdade. A primeira propriedade é a propriedade transitiva, que é se m é menor que n e n é menor que p, então m vai ser menor que p. A segunda propriedade é a tricotomia, que diz que sejam m e n naturais. Então você tem que apenas uma das afirmações é verdadeira. M é menor que n, ou m é igual a n, ou n é menor que m. Por fim, uma terceira propriedade é a lei do cancelamento, que diz que se m é menor que n, então m mais p é menor que n mais p, e m vezes p também vai ser menor que n vezes p, para todo p natural. Ou seja, se você somar p em ambos os lados, a desigualdade permanece. E também é válido se você multiplicar p em ambos os lados, tá? Na verdade, o que se geralmente
entende por lei do cancelamento é a recíproca, tá? Na verdade, a recíproca também é verdadeira. Se m mais p é menor que n mais p, então vale que m é menor que n, tá? No caso, que nós podemos provar cada uma dessas propriedades utilizando simplesmente a definição, tá? Vamos provar, por exemplo, a transitividade. Então, eu posso provar a letra A. Bom, por hipótese, eu tenho que m é menor que n, tá? Se m é menor que n, na verdade, eu tenho que m é menor que n e tenho que n é menor que p, tá bom? Por hipótese. Pelo fato de m ser menor que n, isso significa, né, por definição, o quê? Que existe um natural, vou chamar de R, natural, tal que m mais R é n. N ser menor que P, então isso significa também, por definição, que existe um outro natural, que eu vou chamar de S, tal que, quando eu pego N, somo com S, isso me dá P, tá bom? O que eu tenho que provar? Vamos lá, em vermelho. Eu tenho que provar que M é menor que P. Ou seja, eu tenho que provar que M é menor que P. Para eu concluir que M é menor que P, eu tenho que concluir que existe um outro natural, vou chamar de T. Eu tenho que verificar que existe um número natural T, tal que quando eu somo M com esse número natural T, isso me deu o número P, natural P, tá bom? Então, eu tenho que concluir essa primeira expressão, tá? Que essa primeira expressão me dá a segunda. Então, vamos lá. O que acontece? Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou partir agora do lado direito, tá? Desse lado aqui, ó. Eu tenho que P é igual... Na verdade, vou partir daqui, tá? Eu sei que P... Vou chamar essa equação aqui, né? De 1 e essa equação 2, tá? Então, vou colocar assim. Por 2 temos que P é igual a N mais um certo natural S, ok? Muito bem. Só que se eu vir aqui na equação 1 e adicionar S, bom? Então, eu vou vir aqui na equação 1 e adicionar S em ambos os membros, tá? Então, eu vou obter que, originalmente, eu tinha que M mais R era igual a N, tá? Bom, aí eu vou adicionar S aqui e adiciono S do segundo lado, tá bom? Então, M mais R mais S é igual a N mais S, tá? Então, isso eu vou usar aqui embaixo. N mais S é M mais R mais S. Então, isso é M mais R mais S. Então, P é M mais R mais S. Isso aqui é exatamente o que eu vou escolher como sendo o T. Tá? É o que eu vou definir como sendo o meu natural T. Então, eu escrevi o P como sendo M mais um certo natural. Então, isso conclui que o M é menor que P. Uma outra propriedade sobre o conjunto dos números naturais, que na verdade a gente deve chamar de teorema, né, pela sua importância, não aqui no curso de teoria dos números, né, mas quando se aprofunda os estudos dos números naturais em análise real,
esse resultado ele tem importantes aplicações, tá? Então a gente chama ele, na verdade, de teorema, que é o princípio da coordenação. Ele diz o seguinte: todo subconjunto não vazio de números naturais possui um menor elemento, tá bom? Então, novamente, se você pegar qualquer subconjunto dos naturais que não é vazio, então ele tem um elemento mínimo, ele tem um pontozinho de partida, tá? Isso não é verdade, por exemplo, se você, ao invés de naturais aqui, considerar o conjunto de números reais. Tá bom? Então, para os reais, isso, por exemplo, não é verdade. Um exemplo, se você pegar um intervalo, pega o intervalo aberto 0,1, tá bom? O intervalo aberto 0,1 é um subconjunto dos números reais, tá? Mas ele não possui um elemento mínimo, tá bom? Ele não possui um menor elemento, tá? Como eu falei, o princípio da coordenação, na verdade, uma das suas aplicações é que ele é equivalente ao princípio da indução, tá? Como eu falei, não é o objetivo do curso, tá? É apenas a título de conhecimento, tá? Cultura geral. Na verdade, o princípio da indução e o princípio da coordenação são equivalentes. Ou seja, se prova o princípio da coordenação usando o princípio da indução. Mas o princípio da indução pode ser provado utilizando o princípio da coordenação. Então, para você ver a importância, né? Já que nós vimos a importância do princípio da indução, e eu estou dizendo que o princípio da coordenação é equivalente ao princípio da indução, então o princípio da coordenação por si só, neste caso aí, já tem a sua importância, tá? Por fim, como eu mencionei, eu trago aqui um último slide, apenas para não deixar passar batido, do início da caracterização do conjunto dos números naturais via cardinalidade. Novamente, isso não é objetivo do curso, tá? Essa temática é mais voltada para o curso de análise. Bom, mas a título de conhecimento, vamos definir o que seria a contagem de elementos de um conjunto, tá? Contar elementos de um conjunto significa você estabelecer uma bijeção, tá? Uma aplicação que é injetora e sobrejetora entre os elementos do conjunto X e os elementos desse conjunto aí que eu estou definindo, IN. Que, se você perceber, é o conjunto dos N primeiros números naturais. Então, se você conseguir estabelecer uma bijeção de X em N, então a gente diz que esse conjunto X ele é finito, tá? E o número de elementos de X, tá, é N. Aí esse número de elementos a gente chama também de cardinalidade, tá bom? E a gente denota com número de elementos de X como sendo esse N entre parênteses do X, tá? Então, nesse caso, o número de elementos do conjunto X é N, tá bom? Esse Nzinho aqui que aparece é o N aqui, tá? Dos primeiros naturais onde você estabelece a bijeção, tá bom? Caso contrário, caso você não consiga estabelecer bijeção de X em nenhum IN, para nenhum N natural, nem no I1, nem no I2, nem no I3, em nenhum deles, então, aí nós definimos o que seria um conjunto ser infinito, certo? Por exemplo, você pode considerar, por exemplo, o próprio IN ele é finito. Então, o próprio IN é finito e o número de elementos de IN é exatamente N. Para eu provar isso, né, o que eu teria que fazer? Estabelecer a bijeção de IN em algum IM, tá bom? Ora, mas o que eu posso fazer? Simplesmente estabelecer a aplicação de IN nele mesmo, definido por f de x igual a x. Ou seja, estou estabelecendo a identidade.
é claro que nós sabemos que a identidade é uma objeção, tá? Então isso verifica que IN é finito e o número de elementos dele é dado por esse valorzinho aqui, né? Então no caso é N, tá? Se pode verificar também que o conjunto dos números naturais ele é infinito. O conjunto dos números naturais ele é infinito, certo? A gente pode provar isso, tá? Por exemplo, se a gente supor, né, que fosse finito, tá? Supondo inicialmente que fosse finito, significaria que eu encontraria uma objeção, tá? Eu encontraria uma objeção, tá? De N em IN, certo? Então, objeção, tá bom? Aí o que você pode fazer? Se você tivesse uma objeção de N em N, é claro que a inversa também seria objeção, né? Então isso implicaria que a inversa, que seria de IN em N, também seria objeção, certo? Agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos definir M como sendo o seguinte. Eu vou pegar o IN, 1, 2, 3, 4 até o N, tá? Então eu vou pegar a imagem do 1 por essa objeção. Então é F a menos 1. Depois vou pegar a imagem do 2 por essa objeção. Então F menos 1 do 2, tá? Vou fazer isso, né? Até o N, tá bom? Então eu peguei as imagens de cada um dos elementos de IN. Então a imagem do 1, a imagem do 2, até a imagem do N, tá? Por essa objeção e somei, tá bom? Como isso aqui eram números naturais, é claro que a soma vai me dar um número natural, tá bom? Então esse M aqui é um número natural, é um número que está aqui, tá bom? Então M é um número natural. Mas não existe nenhum valor aqui em N cuja imagem valha M, tá? Ou seja, não existe P, não existe P natural entre 1 e N tal que a imagem por essa objeção do ponto P dê M, tá bom? Não dá, não tem. Porque do 1 ao N, as imagens são sempre menores que M, né? Tá bom? Então você tem um elemento aqui de N, um elemento natural, que não tem correspondência com nenhum elemento de IN. Então, essa aplicação não poderia ser sobrejetora. Então, como essa aplicação não poderia ser sobrejetora, então contradiz o fato de ser objeção, que contradiz o fato dessa ser objeção, que contradiz o fato do N ser finito. Tá? Então, aqui a gente verificou que, de fato, N, conjunto dos números naturais, é infinito. Ok? Baseando-se nessa definição, né, de cardinalidade, nós temos também alguns resultados iniciais. O primeiro resultado diz que a contagem, né, ela independe de como é feita, tá bom? Então o resultado da contagem é sempre o mesmo, independentemente de como seja feita, né? Ou seja, né, o que isso significa? Significa que se você tem uma objeção de x em IN, tá bom? E tem uma objeção de x em IM,
Então, necessariamente, o m tem que ser igual ao n, tá bom? Porque se você tem uma objeção, deixa eu escrever. Vamos supor que você fez uma contagem, né? Então, o que é estabelecer uma contagem? É estabelecer uma objeção de x em um certo IN, tá? E fez uma outra contagem. Estabelecer uma objeção de x em um certo IM, tá? Então, se você estabeleceu essas duas objeções, de x em IN, de x em N, na verdade, esse resultado está me dizendo que M é igual a N, tá? Então, não importa como seja feita a contagem, o resultado é sempre o mesmo, tá? Então, você pode provar isso aqui só usando a definição de bijetividade, tá? E a definição de cardinalidade. O item B diz que se y é um subconjunto de x e x é finito, então o y também vai ser finito e o número de elementos de y é menor ou igual que o número de elementos de x. Além disso, né, ainda sendo y um subconjunto de x, o número de elementos de y só vai ser igual ao número de elementos de x quando, na verdade, o y coincidir com o próprio x.